Oi, Adriana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo. Adriana, hoje a nossa live é sobre empoderamento e autoestima, né? E a gente fez várias vezes já sobre outros assuntos que têm a ver com empoderamento, né? Dentro da gestação. E eu acho que eu queria começar te perguntando o que que é autoestima? Porque eu acho que a palavra autoestima a gente às vezes confunde um pouco e deixa também superficial, igual a gente faz um pouco com o empoderamento hoje em dia, né? E aí eu queria que você aprofundasse um pouco isso pra gente. Boa pergunta. Autoestima é ter estima de si. Ter Uhum. estima, dar-se valor, Sim, mas não simplesmente a nível superficial, claro. Querer dar-se um valor naquilo que a gente precisa, que a gente é, dar-se uma chance, ter um pouco de, eu diria, de generosidade conosco, acreditar um pouco em nós. sim, E também provar para nós mesmas que somos capazes, que a gente, quando, por exemplo, a gente se dispõe a fazer alguma coisa, a gente faz, porque a autoestima se desenvolve. Ela não sim. nasce assim, já prontinha para gente, ela se desenvolve. E ela se desenvolve Tá. lá na infância, na medida em que você foi valorizada pelos teus pais, você foi ouvida, foi considerada. E aí você aprende, dessa forma, a se ouvir e a se considerar, a se dar um pouco de valor, um pouco de espaço na vida, Sim, nas relações, né? Naquilo que está acontecendo, e não priorizar sempre os outros. sim. E qual que é a ligação entre o empoderamento e a autoestima? O que que uma coisa, Porque como sem que eles estão empoderamento, sem ligados? autoestima, não temos como ter empoderamento. Certo. Porque o E, empoderamento, você assume um poder. E hum, um poder, o poder de fazer alguma sim, coisa, o poder de falar. sim. Para conseguir isso, você tem que se validar. É aí que entra a autoestima, se validar, se ouvir, se respeitar. Igual você tinha falado, acreditar realmente em você mesma, que tem a Acreditar. capacidade. E não Sim, significa que você possa não errar, que você possa saber tudo, mas é isso sim, que eu digo, você se dá uma chance, né? uhum, E isso é acreditar. E essa chance pode levar a descobrir mais confiança em você e descobrir também como desenvolver mais confiança, como melhorar a escolha, como melhorar, né, as coisas que você percebe dentro de você, como se entender melhor. e isso é muito importante, principalmente, por exemplo, se a gente, na hora que a gestante vai fazer o plano de parto, né? E mesmo dela entender, conforme as coisas vão acontecendo na gestação, o que que é mais importante para ela, as melhores escolhas para ela, né? É, sim, é, porque a gente vai ser invadido, né, por muitas pessoas. Em É, fundo, é uma invasão, né? Muitas vezes é uma hum, invasão de médicos, de pessoal paramédico, de enfermeiras e de parentes, etc. Então, a gente precisa ter um pouco de uma referência interna, porque senão você completamente está à mercê do que os outros pensam, né? Como é que mas quando a gente não tem essa autoestima, é mais fácil ir muito no que os outros acreditam, no que os outros pensam. É isso. Sim, aí vai procurar os especialistas, vai procurar. Especialista depois, segundo qual critério, né? Assim, segundo o critério da mídia, Sim, o critério do acadêmico. Mas hoje, ainda mais com a humanização do parto, é muito evidente isso. A gente sabe que não basta o médico ter todos os diplomas em ordem, né? Ele pode é, ser péssimo, como obstetra. verdade. A autoestima, como você estava falando, é muito o que a gente coloca no mundo, né? É o que, como a gente se expressa no mundo também. A gente também tem que prestar atenção nesse contexto social que a mulher está inserida para fazer esse processo do empoderamento. Tem que passar por isso, por esse olhar social, assim. Sim, a gente tem que ser realistas. Temos Sim, que saber ser realistas, porque não é só uma questão, é coisa minha, eu sou assim. Muitas mulheres, né, elas se culpam, até por não ter autoestima, elas se culpam,
Mas a gente vive num contexto que coloca a mulher para baixo o tempo todo. O tempo Sim. todo. Isso começa em Uhum. casa com o marido, começa com a própria mãe, às vezes. Começa com É. os pais, né? Com o pai, começa em casa com os irmãos, sei lá, tem de tudo. No trabalho, o chefe, nas ruas, a forma como você é tratada pelos médicos também e médicas. Quando você é banalizada, Sim. infantilizada, você está sendo subjugada. Eles te tiram, eles te tratam bem, carinhosamente, e ao Sim, mesmo tempo te tiram o cérebro. é verdade. Basicamente é É isso. verdade. Como se Uhum. a mulher fosse grávida, fosse um ursinho de pelúcia, um bibelô grande, grandão, que você tem que cuidar e orientar, mas não tem cérebro para pensar. Uhum. É, e a mulher, quando ela é engravida, eu vou falar isso porque eu sinto muito em mim. Essa pergunta eu fiz, mas meio que pensando em mim mesma. A mulher que engravidou, ela de alguma forma precisa manter o seu próprio sustento, né? Dinheiro, falando de dinheiro mesmo, né? Como que a gente faz para conciliar a gestação, a maternidade, junto com o profissional? E como que isso ajuda na autoestima da mulher? Ih, meu Deus do céu, é muita coisa, Caroline, ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente tem que ver se a mulher grávida, né? Antes de engravidar, o que ela está fazendo, quais são os projetos dela, como que ela está vivendo a vida dela. Uhum, Tá? Né? Tem muitas situações. Agora, a maternidade inevitavelmente leva a uma perda de dinheiro. Você uhum, ganha mil coisas, né? Milhões de coisas. Mas é uma perda de dinheiro, porque você vai não estar trabalhando. certo. Né? A maternidade vai diminuir o teu potencial de poder de trabalho, claro, né? Força braçal ou intelectual de trabalho, porque você está sendo mãe. E não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode vai ter que diminuir uma para fazer a outra e vice-versa. O seu áudio está mais baixo agora. É porque está chovendo. Eu vou aproximar. Ah, Voltou a chover, deu uma pausa e voltou a chover. Tá bom? Melhorou? sim, Deu uma paradinha, mas assim. Então, ser mãe, na hora em que a gente tem o filho, leva a não trabalhar. sim, Você vai ter que cuidar da cria. Aí cada mulher vai decidir, vai escolher quanto tempo vai querer se dedicar ao filho, mas nos primeiros tempos quer dizer, né? Idealmente pelo menos, mas pelo menos do menos 6 meses, né? No mínimo. para Sei que amamentação, não né? necessariamente isso que as empresas, mas é isso aqui, mínimo, quer dizer, eu diria mais do que isso, né? Nos países da Europa do Norte são 2 anos. É, Você tem que ficar com a cria, porque é assim que funciona, porque é importante. sim, Porque ela precisa de você, porque uma babá não é a mesma coisa, porque para conhecer um ser humano você precisa passar tempo com ele, mesmo que seja teu filho, porque sim, o bebê, o primeiro ano de vida do bebê é o mais revolucionário da vida nossa, é verdade. do ser humano, e tanto em termos físicos quanto emocionais e intelectuais. E ele precisa do auxílio de uma pessoa que realmente o ame e que se dedique a ele. Então, no Sim, primeiro tempos, assim, o bebê é o centro do mundo. de tudo. É o centro. Agora, não quer dizer que você não faça absolutamente mais nada, mas Sim, a tua atenção está voltada para o bebê. E, é, portanto, aos poucos, né, ao longo desse ano, já você vai ganhando um pouco mais de espaço, né, para hum, você fazer coisas tuas. Agora, você sim, pode ter ajuda em casa, que te ajuda, né, de empregada, de marido, sim, ajuda prática, para que você possa ter menos tempo, mais tempo para você, menos tempo em casa e poder sim, ficar com o filho. Mas vai ter um limite, né? Então, eu acho que as mulheres precisam. Não sei, eu acho que as mulheres vão ficar, né, alvoroçadas, mas eu acho que é isso, maternidade. Eu não sinto muito. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se dedicar à criança. E é uma sim, experiência maravilhosa, transformadora. Isso que eu estou falando de uma gestação, de uma maternidade escolhida.
sim. E não impressa, impressa, não forçada. É. Tem que ser escolhida. E é claro que, enfim, cada mulher é uma mulher, mas eu acho que é por aí. Uhum. Para você conseguir fazer isso sem se sentir desvalorizada, reduzida Hum. a nada, porque você não ganha dinheiro. Aí Uhum. a briga de faca em casa com o marido, porque ele ganha dinheiro e ele quer se aproveitar, e você se sente inferior porque ele ganha dinheiro, você não. E aí fica aquele estresse, você tem que ter autoestima. Ah, Porque a tua autoestima não pode estar relacionada a quanto dinheiro você faz. Senão a gente sim, tira, né, dá um tiro na cabeça. Esse é o sim, mundo dos homens. E é um mundo distorcido, no qual todos estamos vivendo com muito prejuízo para todo. Então, a autoestima não é quanto dinheiro você tem no bolso e não é também quantos seguidores você tem no Instagram. certo. E, com... e depois, na maternidade, depois que o bebê Não, cresce. aí você pode viver a maternidade com dignidade Sim. e dentro dos limites que acontecem. Quer dizer, eu não tinha nada, por exemplo, entendeu? Mas você vive a maternidade por escolha. E não sei, eu achei linda. Achei Sim. linda. É. E a gente não precisa de muito dinheiro com uma criança pequena. Que dinheiro a gente precisa? E, assim, o dinheiro vem depois, a gente precisa de mais dinheiro depois, porque tem escola, tem material escolar, tem coisa. Mas, assim, uma criança pequena, ela dá muito trabalho, mas também, se a gente tiver escolhido a maternidade, tiver um mínimo de maturidade emocional, a gente Uhum. consegue viver aquele espaço como um momento de descoberta também nossa. E de Sim, descoberta desse ser com quem estamos agora vivendo. sim. Óbvio Uhum. que se você tem um filho depois do outro, também complica, né? Você É fica muito pro. cheio, Uhum. cheio a casa. Mas, assim, a maternidade é um trabalho braçal, é um trabalho que envolve muito tempo, muita dedicação, mas também pode ser muito recompensador para a mulher, empoderador, até só empoderador. Porque ela tem que assumir decisões, ela tem que assumir o controle da casa, ela tem que assumir o controle das crianças, da direção das coisas, depois a educação, enfim. É um lugar de empoderamento, que pode ser, né, se a mulher tiver um pouco de força nela. E o homem, o pai, né? Esse companheiro, para ele entender melhor como atuar de uma forma mais ativa, então, dentro dessa educação, do cuidado dos filhos também, para ajudar a mulher a ter um pouco mais de tempo. O que que o homem precisa entender nele mesmo para também meio que se dar essa, esse outro olhar, né? Então, o homem precisa aprender a ser menos egoísta, a não ser o centro da casa, das atenções dela, a não disputar atenção com o bebê, É, né? E depois também, né? Porque tô falando, porque é um longo tempo, né? O bebê vai demorar para crescer, coitadinha, não demora tanto assim, um ano ele faz um monte de coisa, mas é um processo que vai demorar tempo na vida da vai mulher. demorando um tempinho. Sim, E a mulher vai ficar cansadíssima, né? A amamentar, acordar de noite, enfim. E ela não vai poder dar muita atenção para ele, como dava antes, quando eles eram só sim. praticamente namorados. Adriana, muito obrigada. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Bom final de Beijo. semana para todos. Obrigada. Tchau, tchau.